Não sei por que eu criei a lista mortes que ninguém liga. Perdi meu tempo. Na verdade eu não perdi nada, só para aproveitar eu vou colocar bem rápido aqui. Mas tinha uma lista chamada Personagens Amáveis dos Games e essa eu achei mais interessante, porque os jogos criam seus personagens e a gente passa algumas horas aturando eles ou admirando o que conseguiram criar. O que importa é que vale a pena jogar esses jogos para conhecer esses personagens. Evil West é um jogo que eu gosto bastante. Os caras misturaram brutalidade e estética de um jeito harmônico, sabe? E apesar de ter uma história mais simples, guerra, vilão, herói, ele tem bons personagens. E aqui temos o Edgar, que é meio que o mentor do protagonista, e ele faz aquele papel de camarada gente boa, experiente. É um personagem que vai te dar uma arma forte pela amizade de vocês e não porque ele é um NPC vazio que tem que te mandar em alguma missão repetitiva em troca de algo. Harold could suck my dick. He's the Secretary of War, not the Secretary of Bridges. E isso é muito bom, devia ter mais personagens assim. Esse é um personagem que eu me lembro dele pela presença e estilo, que é bem mais legal do que o próprio protagonista, mas tá valendo. Tá, calma. Nada pessoal, camarada. Só negócios. Uma das melhores coisas de Cyberpunk são os diálogos. Metade do tempo que você passa no jogo é conversando com NPC e personagens. São conversas bem longas mesmo, mas é muito bom, porque dá profundidade aos personagens. Um deles é o Jack, que deve ser o personagem mais gente boa de todos os jogos que eu já joguei. Ele e o personagem principal criam uma amizade daquelas de homem, que acontece do nada e no dia seguinte ele já tá pegando o carro emprestado, te contando sobre a vida dele e desabafando em um bar sobre a vida que eles levam. E esse é um personagem que poderia ser protagonista tranquilamente de uma série, filme ou até mesmo um novo jogo. Outro personagem de Cyberpunk que também é muito bom é a Panam. Ela tem uma personalidade incrível e você fica ali escutando a história dela e é de fato interessante. E se você perceber, não são personagens que ficam dando missões o tempo todo, eles estão ali para contar a própria história, para se conectar com quem joga, e eles conseguem. Tem um momento do jogo que você tem que esperar uma ligação, e o que você faz enquanto espera? Vai comprar alguma coisa, faz uma missão secundária, e eu tenho certeza que você vai querer voltar para a Vila da Panam para conversar com ela. Cyberpunk de fato não força e criou personagens incríveis. GTA San Andreas é muito lembrado pelo CJ e quando falam do Raiden é pelo que ele fez na história. Talvez você já saiba e se não sabe vale a pena saber. Mas o lance é que quando você para prestar atenção nele, nas falas dele, ele é um personagem muito engraçado. E é um personagem real. Eu conheço uns 3 retardados igual a ele com cada história inacreditável. E também tem o Uzi, que é um chinês cego, pelo menos ele fala que é, mas ele gera situações muito boas. Ele ganha do CJ em um videogame, dirige em corridas e troca tiro. Esse personagem poderia ser protagonista de um jogo próprio fácil. Ele é marcante e em todos os GTAs não tem nenhum parecido. Tem outros personagens que também marcaram seus jogos, mas parecido com esse não tem nenhum. Na verdade ele tem até um certo mistério por trás dele. E assim... Em Death Stranding, o personagem principal, Sam, é retraído e gosta de ficar sozinho, mas quando a história se inicia, ele conhece um doutor que trata ele muito bem, e como se já conhecesse o Sam, ou como se ele tivesse com segundas intenções. E chega um momento da história que essa hipótese é a mais provável. E dele, ou o rosto. E você?
E a gente desde o início percebe que ele tem algumas costuras na pele, mas que poderiam ser cirúrgicas, até que ele conta que ele não nasceu igual uma pessoa normal, ele é feito de partes de outras pessoas, então ele não sabe se ele vai para um lugar depois de morrer ou se ele tem alma, e por isso ele se aproximou do Sam. Ele acha que o Sam pode ajudar ele com essas respostas. Esse personagem é o mais legal do jogo e até o Sam reconhece isso lá no final quando ele dá um abraço no doutor, sendo que o Sam ele não gosta de abraços ou toques. Leon, Lara Croft, Kratos são personagens que marcaram os jogos, mas tem um que é igualmente marcante e eu não vejo muita gente falando dele, que é o Ezio de Assassin's Creed 2, e diferente de outros personagens que a gente só sabe da história dele através de diálogos e flashbacks, aqui você joga e vê o surgimento do personagem, toda a construção dele e da sua personalidade, porque antes da história começar, ele é só um jovem mulherengo italiano e que sabe subir em telhados. E teve uma parte que eu ri muito e fui confirmar se a tradução não estava errada, porque a mãe dele, pelo menos eu acho que era a mãe dele, leva ele para carregar algumas caixas e eles têm ali uma conversa, e essa pessoa olha para ele e fala assim: Ezio, você tem que arrumar alguma coisa além de vai. E eu achei esse diálogo muito engraçado porque eu tive conversas assim, já me pediram pra jogar menos futebol, sair menos, jogar menos videogame, agora isso aqui é sensacional. Se eu vir algum fantasma... Ai! Para! Filha da puta! Independente do que fizeram com a saga The Last of Us, depois do primeiro jogo, o primeiro jogo é uma obra-prima e a Ellie é um personagem incrível. O Joel é bom, mas a Ellie tem mais personalidade. O Joel é o que a história fez dele. E tem uma gente esquisita aí que fica dizendo que a Ellie é isso e aquilo desde o primeiro jogo. O que não é conclusivo, já que são pessoas que querem mudar o mundo, mas querem mudar tudo somente para elas mesmas se sentirem melhores. E no jogo, ela é uma adolescente e faz bem o papel de uma adolescente, sendo inconsequente nas decisões, nas palavras, e isso gera situações boas na história, porque não sei se você já percebeu, mas em um apocalipse não tem tantas pessoas preocupadas com as leis. Mas o mais legal da Ellie, além da personalidade, é ver a evolução do personagem, que começa sendo tratada como um pacote encomendado e ela não menciona os pais, somente os amigos. E pela história você percebe que o Joel é a primeira pessoa que cuida dela, se preocupa com ela, se preocupando com coisas que devem ou não ser para a idade dela. E no fim, quando ela poderia ser apenas uma adolescente, pegar e fugir correndo, ela acaba retribuindo isso com o Joel. Esse personagem é um clichê velho, mas é muito bom. Eu tô falando do Solid Snake, uma lenda, um exército de um homem só. O homem que um 38 dorme com ele do lado. Eu acho ele bom, sendo que ainda tô pra jogar o segundo jogo dessa saga. Eu só joguei o terceiro jogo de 1998. E nesse primeiro jogo você vê falas inacreditáveis desse personagem, como a do cigarro que ele engoliu pra poder levar na missão, ou eu não tenho lágrimas para derramar. Ainda em Metal Gear tem uma parte que o Solid Snake salva um cientista e esse cara representa pelo menos 50% da internet. O Takon é um engenheiro nerd e otaku, e eu acho que o fato dele ser otaku tem a ver com o nome dele, mas eu não vou pesquisar sobre isso. Quando o Solid Snake salva ele, a gente vê que ele se mijou nas calças de medo,
literalmente. Ele gera bons momentos, como quando ele se esconde no armário e o Snake abre e fala que ele já pode sair porque o Snake tá sozinho. Aí o Otacon fala: sozinho? Você também é otaku? E além dele ser um esquisito, ele ganha profundidade na história, como quando ele fala dos avós dele que morreram em um bombardeio nuclear no Japão, e isso tem a ver com a história ali do jogo, e ele faz uma reflexão sobre a guerra. O jogo inteiro faz reflexão sobre a guerra, mas esse momento com o Otacon é mais legal. Ele também se apaixona pela vilã do jogo e ele passa o jogo inteiro ajudando o Snake utilizando uma roupa que deixa ele invisível. E isso é irônico, porque ele é do tipo invisível. Não precisa de roupa para isso, mas agora ele realmente fica invisível.